As pessoas estão cada vez mais nervosas, cada vez mais impacientes, cada vez mais sem educação. Você certamente já deve ter percebido isso. Você certamente já deve ter presenciado alguma situação dessa e muito provavelmente você já tenha sentido isso também. São vários os motivos que fazem com que a gente se sinta dessa forma, né? Principalmente a gente pode falar da questão financeira, né? O quanto que nosso poder de compra está diminuindo, o quanto que as coisas estão ficando mais caras, o quanto que os trabalhos estão ficando cada vez mais exaustivos, mais desgastantes. Mas existem dois outros motivos que pouco se fala, né, que o pessoal pouco fala sobre isso, que eu quero trazer nessa reflexão com vocês. Eu quero que vocês me falem, pessoal, se vocês realmente se sentem assim também, que é em relação principalmente a redes sociais, né, e na questão também do quanto que a gente muitas vezes não consegue conciliar a vida profissional com a vida pessoal, né? Esse desequilíbrio entre essas duas vidas faz com que a gente se sinta cada vez mais frustrado e faz com que a gente não consiga desempenhar as nossas funções do jeito que deveriam ser desempenhadas, pessoal. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, tá bom? Sobre esses dois motivos, né, que têm feito com que as pessoas fiquem cada vez mais impacientes, mais mal educadas, mais sem educação, né, mais distantes umas das outras. E a rede social tem ajudado muito isso, né, o tanto de informações inúteis que a gente tem, que são bombardeadas para nós diariamente e que fazem com que a gente tenha uma percepção errada sobre a vida, né, muitas pessoas falando coisas aleatórias, pessoas querendo ditar a forma como você deve se comportar, o que, que você tem que fazer, né, o quanto que você tem que ficar desconfiado em relação aos outros, e também essa questão da gente não conseguir, né, fazer o que a gente gosta na nossa vida pessoal, né, se a nossa vida profissional está muito ruim de uma forma, a gente precisa saber equilibrar a nossa vida pessoal para que a gente consiga contrabalancear e fazer com que exista esse equilíbrio, né, pessoal? Então, está no nosso controle, está no nosso alcance, né? Depende de nós, somente de nós, essa questão de fazermos o que a gente gosta. É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Fala, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? André aqui na área para mais um vídeo do canal Diretíssimo. Se é a primeira vez que você está vindo aqui no canal, pessoal, muito prazer. Então, me chamo André, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero que vocês gostem do tema de hoje, que ele seja útil para vocês, que é esse o objetivo do canal, sempre trazer vídeos úteis, né, reflexões, para que a gente se torne pessoas cada vez melhores, tá bom? Então, no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, eu vou tratar sobre essas duas questões, né, que fazem com que a gente se perca de nós mesmos, que é a questão da gente ficar muito apegado ao que é falado nas redes sociais, né, em qualquer uma das plataformas, seja Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, enfim, qualquer uma das plataformas, e a questão também da gente não fazer coisas que a gente gosta na nossa vida pessoal, para a gente equilibrar com uma vida profissional que pode estar ruim, pessoal. Então, eu vou trazer um trecho de uma leitura, tá, do livro, que foi uma das inspirações para eu criar esse canal, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, tá bom? Do escritor Shawn Achor. Tem um trecho do livro, pessoal, que eu quero trazer para vocês aqui, que ele chama de efeito Tetris. Então, o que, que consiste, o que, que é esse efeito Tetris segundo o autor? Vários estudantes, várias pessoas foram colocadas para jogar Tetris, aquele jogo que a gente tanto jogou durante a nossa infância, de encaixar as pecinhas. Eles foram estimulados a jogar Tetris durante muitas horas, durante 4 ou 5 dias seguidos. E os experimentos trouxeram informações muito relevantes, né, que as pessoas foram estimuladas, né, a jogar durante muitas horas, e depois desse período, elas relataram que tudo que elas viam à sua volta estava envolto dessa questão de encaixar as peças. Então a pessoa, ela ia dormir, ela ia no mercado, ela ficava pensando em como encaixar as coisas. Então tudo ficou baseado naquilo que ela foi colocada nesses estímulos. Então o que eu estou querendo dizer aqui com isso, pessoal? Existe essa questão do efeito Tetris na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então imagina que você é colocado numa situação, você é colocada numa situação que é uma situação exaustiva e você é colocado nessa situação todos os dias de segunda a sexta, ou às vezes até de final de semana. Então você está num trabalho que você não gosta, que isso exige muito de você. Isso exige muito de um poder mental seu, no poder de decisão, de você saber lidar com pessoas, e são situações que são por si só muito estressantes, tiram muito da nossa energia. Então, só pelo fato, né? Então, isso eu estou falando da vida profissional. Tem também os aspectos da vida pessoal que também nos levam
a pensar dessa forma, mas imagina você jogado a diversos estímulos em que você fica apenas pensando no negativo. Então, você está na sua empresa, você tem que ficar encontrando soluções, você tem que ficar apagando incêndios, então você está acostumado apenas com o negativo. Então, pelo fato de você ficar somente focando no negativo, você não vai conseguir encontrar coisas que estão lá positivas na sua frente, né? E muitas vezes essas oportunidades vão acabar passando por você, pessoal. Ele até tem um trecho do livro, né, que ele fala assim, vou ler aqui para vocês exatamente o que ele fala, tá? Durante o intervalo, em uma das minhas palestras na Austrália, dei uma saída do prédio para tomar um ar fresco e topei com dois funcionários que também estavam fazendo uma pausa. Um deles olhou para o céu e disse: "Que bom que o céu está limpo hoje." O outro disse: "Seria melhor se não estivesse tão quente." As duas informações se baseiam na realidade. O céu estava limpo e o dia estava quente. Mas o segundo funcionário estava se entregando a um hábito que se provava prejudicial à sua produtividade e ao seu desempenho no instante em que voltasse ao escritório. Ele literalmente não conseguia enxergar os elementos positivos em sua vida e em seu trabalho. As oportunidades, as possibilidades, as chances de crescimento. E, em consequência, ele não tinha como capitalizá-los. Isso é muito importante. Procurar constantemente o negativo no mundo implica um custo muito alto. Esses hábitos desgastam nossa criatividade, elevam nossos níveis de estresse e reduz nossa motivação e nossa capacidade de atingir metas. Então, pessoal, esse trecho do livro, ele nos mostra isso, né? Se a gente é colocado nessas situações, então, por que eu trouxe esse trecho do livro? Imagina isso potencializado a uma categoria enorme que é as redes sociais. Né? O quanto de estímulos negativos são jogados para nós diariamente, né? O quanto de vídeos que nos trazem uma ansiedade muito grande. Né? Então a gente vê vídeos muito fortes, vídeos que a gente não gosta, né? E está tudo lá na nossa tela, né? A gente nem sabe o porquê que a gente está recebendo esse tipo de informação, mas esses estímulos estão sendo lá, jogados na nossa mente. Então a gente, no trabalho, faz coisas que a gente não gosta. Né? E na rede social a gente acaba também perdendo muito tempo vendo coisas que a gente não gosta. Então isso certamente vai fazer com que a gente fique focando apenas no negativo. Então a questão está muito no como que a gente vai gastar o nosso tempo, pessoal. Como que a gente vai transformar, né, esse tempo ocioso que a gente tem em algo produtivo para nós. Então esse efeito Tetris, ele faz muito sentido, porque é exatamente isso, né? É exatamente assim que a gente se sente quando a gente é estimulado com estímulos negativos, né? Se a gente for colocado estímulos negativos durante muito tempo na nossa mente, a gente vai acabar vendo só o negativo. Como o rapaz aqui, né, falou que não conseguia, enquanto um via o céu limpo, o outro reclamava do calor. Então tudo isso tem muito a ver com a perspectiva da pessoa, né, do quanto que ela está, o quanto que a mente dela já está destruída, digamos assim, né, o quanto que ela já está exausta. Né, então a pessoa não consegue mais ver o belo, a pessoa não consegue mais ver o positivo. Né? Então esse efeito Tetris, ele mostra muito isso para nós, pessoal. Então por isso que eu trouxe esse trecho do livro, para que vocês vejam que existe teoria atrás disso, né? Existem estudos que estão sendo feitos, realizados e pensados em relação a isso, nessas repetições, nesses padrões que nós vamos criando em nossa mente e que cabe a nós, somente a nós a gente tem esse poder de criar novos hábitos que vão substituir esses hábitos negativos. Então tudo é uma questão da gente ter essa percepção de como que a gente vai mudar esse pensamento. Eu vou falar sobre isso nos próximos trechos aqui do vídeo, tá bom? Então, primeiro ponto, pessoal, as redes sociais. As redes sociais, para mim, elas são uma ferramenta poderosíssima de busca, de pesquisa, né? Então, os hábitos eles estão mudando. Né? Antigamente você fazia pesquisas no Google, hoje em dia você já consegue fazer, você com certeza já faz pesquisas não mais somente no Google, mas você faz também pelo YouTube, ChatGPT, TikTok, redes sociais, enfim. Os comportamentos vão mudando, né? E para mim, isso mostra o quanto que o mundo está se transformando bem rapidamente, né? Mas da mesma forma que ele se transforma, que é uma evolução, existe muito charlatão também na internet, né? Muita gente que quer falar como você tem que se portar, o que, que você tem que fazer.
né? E isso acaba muitas vezes, pessoal, eu trouxe esse ponto para vocês, porque é muita informação que está vindo, né, diariamente para nós. Muita gente ganhando dinheiro com isso, muita gente lucrando com esse tipo de coisas. Então, treinamentos, produtos que são vendidos pela internet que não tem controle nenhum. Então, assim, é muita gente falando coisas na nossa cabeça, e que se a gente não tiver a cabeça muito bem centrada, se a gente não tiver a cabeça no lugar, a gente vai literalmente recebendo uma lavagem cerebral, né, e a gente acaba que a gente vai assumindo, sem a gente perceber, mas quando a gente vai ver, a gente já assumiu uma personalidade que nem é nossa. É tanta informação que chega na nossa cabeça que a gente fala, olha, né, você pensa assim, poxa, eu não lembro quem que era a pessoa, mas uma vez eu ouvi fulano de tal falar que você tem que desconfiar de tal pessoa. Ah, fulano de tal disse que eu tenho que agir de tal forma. Então a gente vai assumindo personalidades que não são nossas, né, pelo, por conta do tanto de informação que a gente vai recebendo, pessoal. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com que tipo de conteúdo que a gente está assistindo, quem é a pessoa que está conversando, né, quem que você está vendo. Então, assim, tudo bem, às vezes o vídeo chega para você, né, como esse vídeo pode ter chegado para você de forma aleatória, né, pessoal, mas pesquisa quem que é a pessoa, né, vê lá no histórico dela, né, quem que é essa pessoa, o que que ela busca, o que que ela quer trazer para você, quais são os outros vídeos dessa pessoa, o que que ela está tentando mudar na vida dos outros, né? Então a gente tem que começar a ter um pouco dessa sensibilidade, pessoal, senão a gente vai acabar caindo nas mãos de pessoas que querem simplesmente ganhar em cima né, do nosso conhecimento, em cima do nosso tempo, né? O nosso tempo, pessoal, o nosso tempo é a coisa mais valiosa que existe na nossa vida. Né? Se você perder o seu tempo com um tipo de conteúdo que vai simplesmente te colocar para baixo, ou que vai fazer com que você mude a sua personalidade, você está gastando tempo com algo que poderia ser muito melhor, né? Como você fazer o que você gosta, ou ver algum tipo de conteúdo que vá te elevar, algum conteúdo que vá trazer alguma mensagem positiva para você, né? Porque tem muito charlatão por aí, tem muita gente que fica vendendo ilusões, tem muita gente que fica prometendo coisas para vocês e coisas que não podem cumprir. Né? Então eu acho muito engraçado isso, esse tipo de, sabe, de assertividade que essas pessoas dão, que se você fizer tal coisa, a sua vida vai mudar. Eu acho isso de um egoísmo e, na verdade, de uma arrogância tão grande que a pessoa não consegue mudar nem a vida dela, né? E quem dirá conseguir mudar a vida do outro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com que tipo de conteúdo a gente está vendo, com quem que é essa pessoa, o que que ela quer trazer para nós. Né? Então eu tenho muito cuidado quando eu vou trazer conteúdos aqui para vocês. Eu penso duas vezes, eu vejo o roteiro, né? Eu faço as minhas pesquisas, eu falo de uma forma que tente ser clara para vocês, né? Da forma mais é, polida e correta possível, né, pessoal? A gente não pode falar qualquer coisa que a gente quiser, né? Porque isso pode afetar a vida de outras pessoas. Então a gente tem que ter muita parcimônia, a gente tem que ter muita cautela quando a gente traz esse tipo de conteúdo. Né, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tome cuidado com que tipo de conteúdo você está assistindo, né? Então, se você vai ver um assunto, pegue uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, né? Daí sim você cria a sua opinião, tá certo? Não caia nessa, pessoal, de simplesmente replicar algo, né, que uma outra pessoa falou e como se isso fosse uma verdade universal, tá certo? Então, esse ponto eu trouxe para vocês exatamente para isso, para a gente refletir sobre que tipo de informação que a gente está consumindo, né? Tanta coisa que chega para a gente diariamente que às vezes a gente acaba tomando uma atitude que a gente nem sabe o porquê, né? A gente acaba. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, recentemente, ontem, na verdade, eu fui num restaurante com a minha esposa e nós tivemos uma experiência muito ruim, né? Um restaurante que a gente sempre vai, né? Então, já desde 2009 que a gente vai nesse restaurante aqui na Zona Oeste de São Paulo. E a gente teve uma experiência muito ruim, o prato veio muito ruim, veio extremamente feio, sabe? Uma coisa horrorosa mesmo, sabe? A experiência foi ruim. E na hora de conversar com o gerente, que era o gerente do local, né? Você espera, né, que você vai ter um tratamento, né, adequado da pessoa. E a pessoa foi, assim, totalmente desumana, sabe? A pessoa não tentou se colocar no nosso lugar, a pessoa quis defender o lugar, sabe? Então, às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa, tudo bem, ela pode ter tido um dia ruim, pode ter tido, acontece, né? A gente tem dias ruins, a gente às vezes não consegue lidar muito bem com as situações, mas ele se colocou numa defensiva tão grande, sabe? Ele não tentou nem entender o nosso lado, que a gente ia lá sempre, sabe? Então o prato estava realmente feio, não estava com uma aparência muito boa, a experiência não foi boa e em nenhum momento ele pediu desculpa também, sabe? Então isso
Isso fez com que a gente realmente pensasse, poxa vida, vale a pena a gente ficar se colocando nessa situação? Muito provavelmente a gente não vai voltar para esse local, sabe? Então, isso, eu estou dando esse exemplo, pessoal, por quê? Porque pode ser que esse gerente ele ficou poluído de ter visto tantos conteúdos nas redes sociais, YouTube, etc., que ele pensou, poxa, será que esse casal aqui está querendo um prato novo? E não, a gente queria simplesmente um pedido de desculpa, sabe? A gente queria realmente que eles vissem que aquele não é o padrão que o restaurante sempre nos proporcionou, né? Nós sempre tivemos experiências muito boas lá, então, aniversário de namoro, né, trouxemos os nossos parentes para lá várias vezes, então é um restaurante que a gente tem um afeto muito grande, né? E a gente teve uma experiência muito ruim, né? Então a gente esperava pelo menos um pedido de desculpa, sabe? Só que a rede social ela traz isso, né? Ela traz uma questão da gente desumanizando as relações, né? Então as pessoas vão ficando cada vez mais robóticas e esse é o problema. Quanto mais robotizados a gente se tornar, pessoal, mais a gente é substituível, né? Então, porque você imagina, se a gente perder essa capacidade da gente ser humanos, né, que é a maior capacidade, a maior habilidade que o ser humano pode ter, é exatamente isso, da gente ter essa capacidade de saber se relacionar, da gente ser empáticos, né, da gente se colocar no lugar do outro. Se a gente começar a ter atitudes totalmente robóticas e não emocionais, a gente vai ser facilmente substituído, porque uma máquina ela tem uma produtividade muito maior que a nossa, uma máquina ela consegue tomar decisões de uma forma muito mais assertiva, então você vai ser simplesmente e facilmente trocado, né, pessoal? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês, para que vocês vejam, pessoal, o que, que pode ter levado essa pessoa a tomar essa decisão, né? Então, às vezes a gente acaba tomando decisões por conta do tanto de conteúdo e de informação que a gente fica vendo, sabe? Então a gente acaba criando uma confusão mental muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com o tipo de conteúdo que a gente está assistindo, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, como eu falei, de entender, né, de saber o que, que é o mundo real, o que, que é o mundo virtual, né? Então tem muita coisa que é falada para a gente, então a gente tem que ter essa inteligência emocional de saber se portar, né? Então a gente não pode trazer isso que as redes sociais trazem para nós, né, e incorporar isso na nossa personalidade. Sejamos nós, né, pessoal, a gente tem que saber ser nós e saber separar, né, o que os outros falam, o que é mostrado para nós, e saber realmente absorver o que vale a pena e o que não vale a pena de simplesmente descarta, tá bom? Agora, o outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, que é a questão da gente às vezes não saber equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, né? Muitas vezes a nossa vida profissional é algo que a gente não consegue controlar. Ou seja, a gente tem uma demanda, né? A gente trabalha em uma empresa, então a gente precisa realizar essas demandas, então muitas das vezes a gente trabalha com coisas que a gente não gosta, né? São afortunados aqueles que trabalham com o que realmente gostam, né? Então, se você trabalha com o que você gosta, então sinta-se uma pessoa muito sortuda, porque a grande maioria das pessoas trabalha com coisas que não gostam, né? As pessoas estão simplesmente sobrevivendo, não estão vivendo, né? Grande parte das pessoas não estão vivendo, estão apenas se mantendo, né, pessoal? Então, se você tem uma vida profissional que você não tem muito controle sobre ela, né? Se você trabalha com uma coisa que você não gosta, você precisa saber equilibrar essa questão da vida profissional com a vida pessoal, pessoal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né, eu tenho percebido isso e isso tem mudado bastante a minha percepção sobre as coisas com a terapia, né, com o fato de me conhecer cada vez mais, que a gente fazendo coisas que a gente gosta na nossa vida pessoal, a gente pode até estar tendo uma vida profissional que não está à altura do que a gente achava, né, ou acha que a gente poderia ter. Mas se a nossa vida pessoal estiver boa, se nós estivermos num relacionamento sadio, ou você pode estar até mesmo sozinho, sozinha, mas estar realmente decidido, né, e centrado naquilo que você quer, e fazendo coisas que você gosta, então fazendo exercícios físicos, uma leitura, viajando, enfim, passando muito tempo com seus filhos, brincando, se divertindo, fazendo com que o seu tempo seja realmente útil, você vai conseguir balancear essa questão da vida profissional que não está muito boa, e é muito provável que a sua vida pessoal vai conseguir suprir a sua vida profissional e você consiga até elevar a sua vida profissional por conta disso, pessoal. Agora, se a sua vida profissional já não está aquelas coisas, se você já está desgostoso com a sua vida, né, profissional, você já está com problemas com seu chefe, com colegas de trabalho, com a sua rotina, enfim, e a sua vida pessoal também está muito ruim, a chance que você tem de ter ambas elas caindo, né, a níveis deteriorantes é muito maior, né, pessoal? Então, o que está no nosso poder? O que está no nosso poder
é a gente fazer o que a gente consegue fazer, que é o quê? Mudar a nossa vida pessoal, né? Eu tenho mudado muito isso, tenho mudado meus hábitos alimentares, né? Procurando mudar eles aos poucos, tendo uma vida um pouco mais saudável, né? Então tudo isso vai fazendo, vai elevando não somente a sua autoestima, mas você vai percebendo que as coisas vão começando a fluir naturalmente, pessoal. Então, foram pequenas mudanças de hábitos. Eu vou até deixar um vídeo para vocês assistirem aqui no final, tá, que falam sobre 6 atitudes que eu tenho tomado na minha vida e que tem mudado bastante, né, que tem trazido uma sinergia muito grande. Eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem no final, depois que vocês assistirem esse vídeo. Então, se você puder, já deixar aquele like, né, se inscreve no canal, pessoal. Deixa aqui nos comentários também o que você está achando desse vídeo, se você já passou por alguma situação estressante, como que você lida com ela, deixa aqui embaixo, tá bom, pessoal? Mas, como eu estava falando, eu tenho mudado essas atitudes em mim, na vida pessoal, pessoal, e é impressionante que em muito pouco tempo, tá? Questão realmente de muito pouco tempo mesmo. A minha vida pessoal, ela estava literalmente travada, profissional também. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu tive uma empresa com a minha esposa durante 8 anos, a gente precisou fechar a empresa no comecinho do ano passado, né, de 2024, e digamos que aí durante 1 ano e 6, 7 meses, sei lá, eu fiquei com a vida profissional realmente travada, parada, sabe? Então, mas foi questão aí de 3, 4 meses que eu comecei a mudar minha vida pessoal, né? Comecei a me reerguer, comecei a realmente acreditar em mim mesmo, comecei a acreditar no meu potencial, e que só isso já trouxe um resultado, sabe? Eu já recentemente vou voltar a trabalhar novamente, ou seja, veja só, é uma pequena mudança, pessoal. Às vezes a gente pensa que a gente precisa mudar muita coisa, e nós, não é muita coisa não, sabe? Comece mudando pequenos hábitos, comece mudando pequenas atitudes em você, você com certeza, muito rapidamente, mais rápido até do que você espera, você vai conseguir e terá os resultados que você tanto espera, tá certo, pessoal? Então, tenha em mente que esse equilíbrio ele é essencial, tá bom, pessoal? Eu não conheço, eu desconheço, né, outros tipos de vida que existem, né? Então, para mim, são 2 vidas que a gente tem, a vida pessoal e a vida profissional. E a gente precisa ter esse equilíbrio entre elas, né? Se a gente conseguir fazer coisas, como eu falei, né? Se a gente conseguir elevar a nossa vida pessoal a níveis muito altos, a gente vai conseguir suprir uma demanda, né, que está muito exaustiva aqui, mas pelo menos a nossa vida pessoal ela está muito boa. Então a gente vai conseguir até relevar algumas situações aqui na vida profissional e vai conseguir lidar com esses problemas muito melhor. Agora, se a gente realmente tem uma vida pessoal, se a gente está num relacionamento tóxico, se a gente está, enfim, tendo diversas brigas, se a gente está estagnado, enfim, qualquer uma dessas ações na nossa vida pessoal, com certeza vão afetar também na nossa vida profissional. Tá? Que tem gente que gosta de ficar falando, não, vida profissional e pessoal são diferentes, você tem que saber separar, etc. É muito difícil, né, pessoal? É muito difícil encontrar alguém que tenha realmente essa inteligência emocional de saber separar uma coisa da outra. Tá? É muito difícil, é muito fácil, é muito legalzinho falar isso, mas realmente existem situações que você não consegue controlar, né? Se você está com um problema de família, imagina se um parente seu está com um problema de saúde, você não vai conseguir simplesmente desligar isso e não vai conseguir não trazer, né, para o ambiente de trabalho. É muito difícil isso, né? É muito bonitinho falar isso, a gente ouve falar isso em faculdades, né, cursos, palestras, pode parecer muito legalzinho, mas a pessoa que fala isso, ela sabe que é uma mentira, né? Ela sabe que a gente não consegue o tempo todo saber separar isso. Então eu não vou ficar aqui mentindo para vocês dizendo que ia saber separar. A questão não é nem separar, tá, pessoal? A questão é a gente saber equilibrar, tá? Quanto mais a gente conseguir fazer coisas que a gente gosta, quanto mais a gente conseguir subir a balança da vida pessoal, com certeza a vida profissional, por pior que ela esteja, ela será recompensada, né? Ela será, digamos que, você vai conseguir suprir essa demanda que está muito ruim aqui, mas a sua vida pessoal está tão boa, pessoal, que você vai acabar elevando algumas coisas, tá bom? Então me diz aí, pessoal, me diz o que você achou desse vídeo, se você concorda com esses 2 pontos que eu trouxe para vocês, na questão da rede social, que tem mudado muito, né, a forma com que a gente vê o mundo, o tanto de informações que às vezes vão nos transformando e vai fazendo com que a gente fique mais ansioso, mais nervoso, mais desconfiado das pessoas, e essa questão da nossa vida pessoal, que a gente precisa fazer coisas que a gente gosta para que a gente equilibre, né, a vida pessoal e vida profissional. E deixa aqui embaixo nos comentários, né, se você teve alguma situação parecida com essa, o que você faz para equilibrar a sua vida pessoal da profissional, como você lida com as redes sociais,
Então deixa aqui nos comentários, pessoal, para que a gente possa ter essa conversa, para que a gente tenha essa abertura aqui que é muito importante, né? O que você está sentindo pode ser o que outra pessoa está sentindo também. Então vamos deixar aqui nos comentários, pessoal, que eu tenho certeza que essa interação vai ser muito boa, não somente para nós, para a gente se elevar. Então deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Deixa seu like, se inscreva no canal, né? Curte aí, comente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.